Dani, até que ponto você acha que a pessoa que às vezes carrega demais na própria gafe, no próprio erro, então ela supervaloriza o erro dela, então ela fica receosa de fazer as coisas, se inibe de fazer as coisas com medo de errar. Até que ponto a gente pode, às vezes, em alguns casos, acredito que em todos não, então até que ponto a gente pode ver assim, um nível talvez da pessoa de hipercriticidade dela com relação aos outros, como se ela colocasse no lugar do outro, assim. Vamos supor, ela cometeu um erro, uma gafe, e ela pensaria assim, olha, se eu visse alguém cometendo essa gafe, eu também ia ser hipercrítica. Eu seria hipercrítica. Então ela se coloca naquela posição, que já é dela, e o constrangimento dela vem por quê? Porque como ela é hipercrítica, ela coloca como se... Ela não queria estar na posição da pessoa sendo criticada daquela maneira. Você pode pensar mais ou menos nesse sentido? A gente pode aferir alguma coisa desse jeito? Sim, isso acontece. Eu chamei a atenção aqui em algum lugar no verbete para os padrões inflexíveis de perfeição. Então, às vezes, a pessoa ela idealiza alguns comportamentos. Então, ela olha, às vezes, algum modelo que a pessoa ela é sempre correta, ela erra muito pouco. E, às vezes, ela quer ser daquele jeito, né? E aí ela fica vendo, às vezes, o outro colega do lado que não tem, às vezes, aquele mesmo modo de se comportar. Ainda não atingiu ainda aquele, vamos dizer, o modelo ideal. E aí a pessoa vê que o outro passou por constrangimento, ela fala, eu que não quero passar por essa mesma situação de vexame. Só que ela fica presa nisso, que é a aparência, e ela não olha que muitas vezes o colega que passou pelo vexame, ele está aprendendo muito mais. Ele vai desenvolver muito mais em função disso, né? E aí isso que você chamou a atenção assim dessa hipercriticidade também vai influenciar bastante nesse modo de interpretar o erro, seja o seu próprio, seja o erro também do colega, né? Então essas coisas assim, exatamente, elas são variáveis que se combinam ali para gerar essa interpretação que a pessoa faz do erro, do vexame, da gafe, né? Então eu vejo desse modo. A verbetógrafa, na culturologia, na página 23, ele pergunta, num país como o nosso, com passeatas buscando melhor educação, entre outros pedidos, como reverter os vícios da formação cultural, muitas vezes tão precária? Então, os vícios dessa educação que muitas vezes a gente tem, que não complementa aquelas lacunas mesmo da nossa formação cultural, a gente vai corrigindo à medida que a gente vai ficando lúcido sobre isso. Então, por exemplo, eu nasci numa cidade do interior. A Dulce falou aí, Goiôerê, né? Uma cidade do Paraná. E, assim, na minha cidade, ou de modo geral, ali onde eu nasci, naquele contexto mesológico, as pessoas tinham o hábito de não falar o S. Então, plural era uma coisa que inexistia ali naquele contexto mesológico. E aí, quando eu fui estudar, fui lá para fazer faculdade, fui para a universidade, eu encontrei uma orientadora que ela me ajudou muito nesse processo de reeducação. Então, eu vou simular aqui um dos erros que eram bem assim comuns. Então, eu dizia para ela, passa os papel. E ela me corrigia, Daiane, os papéis. Ah, os papéis. Então, isso foram várias vezes, vários acontecimentos nesse sentido. E aí eu fui corrigindo, por exemplo, lacunas relacionadas à formação cultural. Então, eu vejo que não há saída. O negócio é a gente recuperar a lucidez sobre aquilo que a gente não teve ali de bom na formação e trabalhar para recuperar aquilo. Não tem muita saída nesse sentido, não. Então, esse é um exemplo aí com relação a essa pergunta. Uhum. Doutora Daiane, você já escreveu vários verbetes sobre TENEPS, né? Uma especialista aí. Mais de um. Então, eu queria que você comentasse essa questão das práticas diárias da TENEPS, harmonizando a CONSIM para a rotina da autoexposição terapêutica. Uhum. Como é que é isso aí? Então, o que eu vejo que acontece na TENEPS, Dulce? A gente consegue ficar mais em contato ali com aquele amparador durante 50 minutos. E aí, muitas vezes, vamos supor aqui, pegando o caso do verbete, às vezes você passou por uma situação que te gerou um constrangimento.
E às vezes você vai ali fazer a TENEPS, você consegue rever tudo aquilo que aconteceu e dar uma nova interpretação para aquilo. Então você sai muitas vezes mais harmonizada. Então aí vai depender da pessoa. Às vezes é aquilo que eu estava falando para a Cris. Ela vai levar uma semana para, de fato, conquistar essa harmonização. Às vezes vai levar 5 dias, às vezes vai levar uma sessão da TENEPS, aquele contato mais íntimo com o amparador, aquilo já dá uma limpada na pessoa e já faz repensar toda ali a situação de uma maneira diferente. Então isso leva a essa condição de harmonização. Daiane, agora por falar em TENEPS, né, eu mesma fiz a pergunta, mas é que tem 3 teletertulianos que se dizem novos na Conscienciologia. Você podia dar uma geral do que é a TENEPS? Para ajudar aqui os... Então tá. A TENEPS é uma técnica que nós falamos aqui na Conscienciologia, que na verdade envolve a exteriorização das energias diariamente, no mesmo horário, né, de pelo menos ali 50 minutos de exteriorização. Então você olha ali na sua rotina diária e vê qual que é o melhor horário e você disponibiliza seu tempo e as suas energias durante 50 minutos. Então nesse movimento, essa prática energética, ela promove esse entrosamento maior da sua parte com esse amparador ali naquele trabalho. E você consegue exteriorizar, assim, para diferentes pessoas, sejam conscientes, que você convive no dia a dia, sem elas saberem disso, sejam consciex que estão ali necessitados. Então, é uma forma de assistência em que você trabalha sozinho ali, num quarto isolado, ou num cômodo isolado da casa, né? E é uma técnica que você, ao iniciar, você leva até o fim da sua vida. Então, a gente só para com a TENEPS quando dessoma. Só lembrando também do manual, né? O manual da TENEPS. Isso, aí mais detalhes, a pessoa pode procurar o manual da TENEPS, ele está disponível para fazer o download no site da Editares. E aí é um livro bem interessante para a gente entender assim, como é que funciona a técnica.